Ni hao, seus especialistas em China que leram o livro do Elias Jabbour. Tudo bem com vocês? Que a mamãe falei é mais ou menos isso aí, né? Depois que ele leu o livro do Elias, ele virou um sinólogo. Vamos lá, ele tá aí comentando a participação do Ian lá no Achismos. Bem preocupante, assim. Vou chegar na China verdade, agora, né, rapidinho. cara? E o Holodomor não, né? Mas tudo bem, vai. Aí a gente cai nos clichês, cara. Vamos fugir dos E a clichês. China? É assim, mamãe, você fica no clichê, Arthur, mamãe, você fica no clichê porque você não consegue passar disso aí, né, cara? Vamos ser honestos, né? Porque você não é especialista em Holodomor, em União Soviética, você não é especialista nisso. Então você nunca vai conseguir passar de clichê, porque você não é especialista nessas áreas. Né? Vamos para a China. A China Vamos para tem um Vocês estão vindo para a China? pouco desse, não desse conceito, vamos dizer, mas seria uma evolução. É uma bela de uma controvérsia isso. Porque a China, ela tem o que ela mesma chama de socialismo com características chinesas. Isso mesmo. O que já deixa bastante claro que eles têm um ponto de vista distinto. Né? A China começa com uma revolução que é bastante espelhada nas revoluções pregressas, né, tal qual a União Soviética e outros países socialistas, de extinção da classe burguesa. Caminhando em direção da extinção da classe burguesa. Né? Isso mesmo. O que acontece... Na verdade é o seguinte, eles caminharam Se prepara para a aula aí. no sentido, não é a extinção da classe burguesa. É apesar que você está falando da revolução, né? Mas enfim, falando do último salto dele, dos últimos 50 anos, eles não miraram nisso, na verdade. Começou a refutação e aí ele... Não, na verdade eu vou falar não vou falar do que o Ian disse, tá? Eu vou falar sobre uma outra parada. Eles miraram, inclusive, na criação de classe média, que você pode até chamar de classe burguesa. Né? Ou seja, é um retrocesso daquilo que a Revolução considerou ser o avanço. Não porque classe média não é burguês, né? Classe média é classe média. Mas eles miraram muito mais em minar formas de concorrência de poder. Tá? Mas enfim, vamos lá. Esse assunto é complexo. O vídeo já tá... Esse assunto é complexo e ele não falou nada. E aí, pô, mamãe, falei. Me ajuda, mamãe, falei. Me ajuda, cara. Na década de 70, a China toma um rumo diferente, eu não vou entrar nos meandros políticos do porquê. Eles entenderam, não? De abrir o país para o capital, porque eles têm uma concepção de que eles precisam primeiro desenvolver forças produtivas, capacidade produtiva, para depois socializar tudo. Assim, para explicar, né, um pouco assim, né? O Mao Zedong morre em 76, acaba a Revolução Cultural e o Deng Xiaoping, junto com uma outra ala do partido, dá um golpe e eles tomam o poder no partido. É isso que acontece, tá? Não existe outra palavra para explicar isso. Óbvio que aqui na China eles vão explicar isso de alguma outra forma, mas eles deram um golpe interno. Essa ala do partido, essas alas, diferentes alas, sempre existiram. O Partido Comunista Chinês não é uma coisa sólida, unitária, que todo mundo pensa da mesma forma. Nunca foi e não é até hoje. Tanto é que quando acaba a Revolução em 49, o Mao Zedong não era uma unanimidade para ser presidente do país, porque tinha muita gente ali do partido que não enxergava ele como um político, sim como um líder da revolução, um líder militar, etc. Né? E eu não estou aqui dizendo se ele realmente era um bom político ou não. Sim que existiam e existem facções dentro do partido que pensam de forma diferente. E aí, em 76, ele morre, o John Enlai falece antes dele, uma galera vai falecendo, acaba toda a perseguição da Revolução Cultural, os caras dão um golpe. Dão um golpe, prende a esposa do Mao, mais 3 caras, que seria conhecido como a Gangue dos Quatro, até aqui na China, né? É isso aí. Os caras deram um golpe. Muda a direção do partido, o Deng Xiaoping diz, gente, tá tudo certo enriquecer, pode ficar rico que não tem problema. A gente até estava falando aqui antes, né, em off, da questão internacionalista da China, acaba isso aí, porque para o partido vira, olha, a gente tem que usar a diplomacia para fortalecer a economia e não o contrário, e aí hoje a gente vê a China fazendo negócio com Israel. O que a gente diz é que isso não particularmente é errado ou certo, mas que o custo humano é muito alto. Agora você se preocupa com o custo humano. Quando você faz uma revolução e mata todo mundo, então, de novo, é difícil tentar fugir dos clichês quando você fica com essas coisas rasas. Né? Foi muito alto. Cara, rasa esse teu comentário, né? Porque assim, você não vai ver em momento algum o Ian falando, não, tá certo aí, o custo humano tem que ser alto mesmo. Ele não fala isso, né? Ele não fala justamente disso. Né? Aí o mamãe fala, como ele não tem nada para adicionar, ele faz um comentário raso desse. O custo humano foi alto? Foi. E existe uma diferença muito grande. E, olha, eu vou contar uma parada que aconteceu comigo aqui, né? Eu visitei aqui, perto da cidade que eu morava, em Tiaman, uma casa. A casa, assim, o terreno
da casa, na verdade, tem 4 casas de não sei quantos andares, acho que era 3, 4 andares. Era um terreno gigantesco, assim, gigantesco. Tinha sei lá quantos jardins. Era de uma família extremamente rica de membro da Kuomintang. A Kuomintang era o partido nacionalista que era o partido do Chiang Kai-shek, que era contra o Partido Comunista. Toda essa casa foi nacionalizada depois, todas as terras daquela família foram nacionalizadas depois. Eu não sei se eles fugiram para Taiwan, eu sinceramente eu não lembro, porque já foi... Eu fui lá em 2023, acho. Sinceramente eu não lembro dos detalhes. Mas esse era o nível da parada. Então, assim, teve gente aí que morreu? Teve. Eu particularmente, eu acho que ninguém deveria morrer. Né? A China conseguiu reformar o último imperador. Tá? Pô, se eles conseguem fazer isso com o imperador, né? Mas existia todo um processo de uma pobreza e de um ódio de classe gigantesco. Então, assim, não tem como se controlar 500 milhões de pessoas, que era o que tinha na época quando acaba a Guerra Civil, né? 550 milhões de pessoas na China. Simplesmente não tem, cara. Não tem como. E aí tem todo um processo onde as pessoas fazem justiça com as próprias mãos. Eu sou contra. Né? Eu acho que é errado matar gente, porque a pessoa morrer não volta mais. Quer dizer, depende. Né? Tem gente aí que... Mas, de modo geral, eu sou contra, né? Mas não vai ver. O argumento do Mamãe Falei não tem pé nem cabeça, porque eles não vê o Ian falando, tá certo, tem que matar mesmo. Você não vê isso. Muito alto. A geração da década de 80 e da década de 90 foi uma geração hiper explorada. Hiper explorada. E até hoje o regime de trabalho na China é surreal, cara. Sim. Eles praticam em muitas fábricas 996, sim, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. O regime de trabalho na China é surreal. Então, assim, toda essa produtividade que a China conseguiu alcançar, mantendo o capital privado sob o controle do Partido Comunista, tem um custo humano muito alto. A União Soviética tomou um caminho distinto. Assim, só um comentário ali. O Ian fala dos anos 80 como essa geração pagou, né, um preço muito alto. Porque também vem da Revolução Cultural ali, dos 10 anos de Revolução Cultural, de 66 a 76, em que a economia da China subia e descia numa loucura, né? Tem ano ali que sobe 10%, tem ano que cai 17%. Teve uma perseguição muito grande a intelectuais, as universidades foram fechadas por vários anos. Então tem todo um processo ali que atrasou a China em vários pontos durante a Revolução Cultural. E aí vem nesses anos 80, tem essa abertura do Deng Xiaoping. Maluco, essas regiões aqui, que são as zonas econômicas especiais, eu moro em uma delas, virou barbárie em termos de trabalho, né, cara? Virou uma exploração gigantesca, né? E a gente sabe que foi assim mesmo. Isso não é juízo de valor, realmente aconteceu. São fatos. Então, essa geração aí dos anos 60, 70 e 80 passou muito trabalho na China para que essas gerações de hoje possam ter uma vida melhor, né? Ela pode não ter avançado nas forças produtivas com tanta celeridade, mas a União Soviética, já na década de 30, estava instituindo 7 horas de trabalho por dia. Inclusive, tá? Esse é um dos processos que leva ao início dos protestos da Praça da Paz Celestial em 89, que depois vão ser sequestrados pelos Estados Unidos. Eu tenho um vídeo aqui explicando bem, né? Então assistam um vídeo lá, deixa comentário, lê as fontes, tá? Porque tem um monte de fonte lá, tem sempre os nós cegos que vão lá, porque você passa pano, tem as fontes, lê as fontes. E aí todo esse processo leva a começar os protestos, que depois viram o que a gente já sabe que virou. Né? Como regra geral para todo mundo. Não. Quer dizer, a China... Não, lá vem. A União Soviética, nessa época, eles estavam literalmente, isso não é modo de falar isso, eles estavam literalmente queimando plantações para que as pessoas morressem de fome, se não aderissem ao regime que eles... Então não vem me falar de custo humano, cara. A União Soviética nos anos 80 estava queimando plantação, não entendi. Eles estavam queimando plantação para matar as pessoas de fome? É isso? É verdade isso? É verdade esse bilhete, não? Simplesmente não dá. Isso aqui é um terreno que não dá para você navegar, mano. A China, então, a diferença da China... De um lado, a gente tem um historiador comunista, né, que estuda bastante sobre a União Soviética, sobre comunismo, etc. E do outro, a gente tem uma Mamãe Falei. Eu não sei, né? Eu acho meio fácil de a gente entender qual que é a probabilidade de um lado estar certo e o outro não, né? China para a União Soviética, que a China exatamente, ela fode o trabalhador, né? Bastante. No que diz respeito o trabalhador, no momento da produção,
é um nível de exploração do trabalho que é foda, Sim, assim, sim, é um sim. negócio complicado e, assim, nem defensores da China vão negar isso. Sim. O próprio Elias Jabbour fala, exploração do trabalho na China é surreal. Eu já falei isso várias vezes, né? A Constituição da China começa dizendo que a China é uma ditadura do proletariado. Para mim, é muito estranho a ditadura do proletariado, onde o povo trabalha 12 horas por dia. Mas, assim, eu entendo o processo histórico, eu entendo a questão de custo, eu entendo isso tudo. Continuo discordando, mas eu entendo de onde é que vem, né? Sim. O que Mas acontece tem um objetivo que você está me falando. Então, aí o que eles dizem, e eu quero acreditar porque eu quero melhor para os trabalhadores, é que eles vão caminhar em direção a uma sociedade que, no futuro, socializa os meios de produção, diminui a carga de trabalho, planifica a Mas assim, eu economia. ganhei 10 milhões de reais, agora eu descanso. Mas só que o que a gente aponta é o custo humano disso está sendo alto demais. Sim. O custo humano é muito alto. E o custo. E aí que tá. Lembra que eu falei que onde existe capital, existe degradação da natureza? Sim. A China ainda tem relações capitalistas de produção. Ela ainda produz através da lógica do capital. É um capital domesticado pelo Mas vamos lá, Ian. A lógica. Você está ouvindo de fone de ouvido ou com o speaker? Não entendi, né? A lógica anterior não dava certo. O maior exemplo disso foi justamente o que a China fez com a produção de comida. É o único exemplo que ele lembra do livro do Elias. Fala, mano, vocês não estão produzindo comida nesse terreno, então foi o seguinte, produz uma cota pro governo e vende o resto. Aí virou um mar de produtividade. Porque o ser humano é assim, velho. Não, o ser humano não é assim, cara. O ser humano é assim, porque a gente tem séculos, milênios de história para entender que não, o ser humano não é assim, tá? Não é. Isso, algumas coisas aconteceram, mas tem muita gente que pensou o seguinte, cara, eu só vou produzir para comer aqui e tá tudo certo. Só que a China também tinha uma população muito grande, tinha já uma deficiência de comida. E a China até hoje não é autossuficiente em comida. Foi um processo com muito estudo. Inclusive um cientista de pesquisa de arroz, que eu nunca lembro o nome, que ele aumentou a produtividade da plantação de arroz em coisa de 20%. O cara é um herói nacional, mano. E ele não fez isso só aqui, né? Ele espalhou isso pelo mundo inteiro. O cara é um herói nacional. No aniversário do... Agora eu não lembro se é aniversário dele ou do falecimento dele. O povo vai onde ele está enterrado para fazer homenagem. Um cientista. Tá? Então, teve muito disso, né? E assim, a China hoje investe muito em reflorestamento, lá, principalmente contra a desertificação. E não só aqui, né? A China já está com uns projetos grandes na África para combater a desertificação na África. Já teve muito problema a questão da poluição, era muito pesado aqui. Mas eu falo com conhecimento de causa, porque eu era diretor de engenharia de uma multinacional chinesa. Yuan Longping, ok. E a gente tinha, todo ano, tinha mais lei ambiental, legislação ambiental, regulação ambiental, ou as já existentes começavam a apertar cada vez mais. Tá? A fábrica que eu trabalhava tomou uma multa de 120 mil RMB, acho, porque os caras comeram uma bola, e aí a água que a gente mandava para o sistema de água de água de rio, né, água de chuva, água pluvial, a água estava lá com um dos índices lá estava muito alto, que não é assim nada muito grave, né? Não é nada muito grave, mas de qualquer forma era muito alto para a legislação ambiental da China. O governo chegou lá, a gente tinha um bom relacionamento com o governo local, porque eles são acionistas da empresa, mas não teve chupada, mano, não teve conversa. O governo chegou lá e falou, mano, tá aqui a multa aí, ó, e se vocês não resolverem isso aqui até amanhã, nós vamos fechar a fábrica. É esse o nível, tá? Aí teve muita coisa que a gente foi mudando, e projetos que eu comecei, depois eu acabei saindo da empresa, que os caras estão tocando até hoje, porque eu já comecei, quando eu estava ali, a me antecipar algumas mudanças que viriam. Porque eu sei que em algum momento ia acontecer, ou exigências de empresas certificadoras ou do próprio governo. Então, isso hoje já está mudando muito na China, né? Do que era 10, 15 anos atrás. Que tem um grau bem alto de planificação, por exemplo, o mercado financeiro é todo controlado pelo Estado. O governo chinês abre brechas para investimento onde ele acha que precisa de investimento. Não, e outra, então, assim, é muito interessante isso aqui, porque ele abre essas brechas, inclusive, com fronteiras geográficas. Ó, você vai investir aqui para fazer tal coisa aqui. E se der certo, eu deixo você investir aqui. Né? Isso é uma coisa que, inclusive, a gente deveria entender como funcionou e tentar replicar aqui, claro, de uma forma democrática, mas há coisas a se aprender. A forma democrática. O que isso quer dizer, né? Porque
esse conceito de democracia ele é muito vazio, né, na cabeça desses caras. A China faz muito isso, tá? E a China investe muito em algumas áreas específicas, inclusive tem áreas do país que são conhecidas por coisas específicas, produtos específicos, né? E a gente está vendo agora um movimento de empresas indo mais para o meio do país, inclusive a BYD construiu uma fábrica gigantesca no meio do país, é um dos motivos, tá? Tirando o fato de que a terra lá é muito barata, de que a China está espalhando um pouco as fábricas até por questão da poluição, um dos motivos é caso haja uma guerra por Taiwan, as fábricas estão lá no meio do país. É mais fácil de defender. Isso a União Soviética fez durante a Segunda Guerra Mundial, a China fez, então eles já estão meio que se preparando para isso. E a fábrica, uma das fábricas, as maiores fábricas de telas do mundo, já fica lá no meio do país, que é perto do Planalto Tibetano, inclusive. A gente passou perto lá quando estava visitando. Eu não fui visitar essa fábrica, porque eu participei de um Nerdcast no dia. Mas eles foram visitar a fábrica lá perto de Chengdu, na província de Sichuan. Com a China, viu? Muitas coisas. Você não vai investir em NFT porque agora tá dando lucro. O governo fala, tá precisando de investir em transporte sobre trilhos. Eles abrem, os investidores vão. Eles controlam onde dá para investir. Entendi. A diferença do Brasil é que a gente faz tudo baseado no que dá lucro. E não é só a gente, o mundo todo. Não, assim, vamos ser sinceros, o Brasil não faz, né? O Brasil não faz. Porque vender café dá dinheiro. Mas fazer as cápsulas de café no Brasil provavelmente dá mais dinheiro. O Brasil é um fazendão gigante, é um vendedor de commodity gigante, porque, sinceramente, a burguesia brasileira é muito burra. É muito preguiçosa. Dá muito mais dinheiro vender as paradas industrializadas, porque depois o Brasil compra esse café processado, o Brasil compra os trilhos de trem que a China produz. Seria muito melhor o Brasil já produzir isso e vender isso, né? Mas não, a burguesia brasileira é burra pra caramba. O mundo todo, que você tá me trazendo. Que o mundo todo. Vou falar do Brasil, que é o que eu conheço. Tipo assim, o que dá dinheiro? Iogurteria. Vamos abrir 500 iogurteria. E o Brasil precisa de iogurteria? Não precisa de iogurteria. Não, eu te dou um exemplo. O que tem dado dinheiro? Agora que o Brasil está se desindustrializando e existe esse capital excedente que precisa ser investido, sabe onde os investidores estão procurando muito? Privatização. E aí, como a gente estava falando mais cedo ali, né, na live, aqui na China, a indústria estratégica é tudo controlado pelo Estado, cara. Tudo. Teve guerra, começou a guerra na Ucrânia, as paradas aqui de gás e óleo não subiram absurdamente, porque o governo controla tudo, né? E teve preços que subiram, preço de gás, que eu me lembro, que subiu para as fábricas, porque eu trabalhava lá na fábrica, então eu tinha controle desse custo, né? Mas não subiu para as residências, por exemplo. As pessoas vão acabar pagando depois, porque no fim a máquina de lavar roupa vai sair mais cara, porque o gás subiu. Ok. Mas ela não paga 2 vezes, né? Porque o gás da casa dela não subiu. A gasolina subiu muito pouco. Porque o governo controla isso tudo. Tá. Então, existe uma busca muito grande por privatização de serviços de distribuição de água e energia elétrica, existe uma demanda por privatização da educação, tá? Existe uma demanda por privatização do SUS, que estava... Aqui também. Inclusive, estão abrindo mais hospital particular na China. Cara, esse ponto eu concordo, cara. Cai aqui de novo, cara, nos clichês. Eu vou parar aqui, porque assim, só ver se tem alguma coisa mais interessante. Ele não comenta nada, né? Eu achei que ele ia falar mais alguma coisa, me mandaram essa parte aqui, eu achei que ele ia comentar, adicionar mais alguma coisa, mas assim, ele não, mamãe falei, não é especialista em China, mas ele não se vende como um, mas também não adicionou nada nessa conversa aí, né, gente? Vamos ser honestos aqui, né? Eu sei que ele leu o livro do Elias, eu não sei se ele leu tudo, mas ele não adicionou nada. Não tem nada que ele falou aqui que a gente consiga tirar e falar, é verdade, não tem nada. Deixa eu ver aqui. Quem não pode pagar o privado, vai para o público. Quem pode sempre procura o privado. Vamos lá. E, enfim, vai cair isso aqui já... Cara, já tô cansado de discutir isso, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou terminar isso aqui fazendo o seguinte. Ian, eu espero que você assista esse vídeo, tá? Ou um corte, alguma coisa. Ele não vai ver. Eu estou te chamando para um debate numa boa. Como eu falei, eu te chamo para um debate em qualquer lugar sobre China. Qualquer lugar. Até porque é o seguinte, ele fica falando do crescimento da economia chinesa depois do Deng Xiaoping, que realmente foi um troço absurdo, né? Teve uma sequência de anos aí que crescia mais de 10% por ano, mas durante a época do Mao Zedong, a economia chinesa cresceu em média 6,5%, 7%. Durante a época do Mao Zedong, que ele vai falar que era um absurdo, né? Meu Deus do céu. 7%. O Brasil crescer 7% hoje, maluco, né? O pessoal ia fazer carnaval todo dia. Então, assim, como eu falei, qualquer lugar, irmão,
Qualquer lugar, qualquer hora. Eu acordo 3 horas da manhã aqui. Ainda mais agora que eu tô no jet lag, eu acordei às 4h30 de graça mesmo. Qualquer lugar, qualquer hora, para falar de China. Firmeza? O Ian não vai fazer debate contigo, porque o Ian não faz debate, tá? Ele já falou isso várias vezes. Mas quiser colar aí, qualquer podcast, qualquer hora, qualquer dia, é só marcar, irmão, para nós falar de China.